Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, porque dele procedem as fontes da vida. O texto que nós lemos em João capítulo 13 nos fala de que Jesus, na sua última refeição com os discípulos, era a festa de Páscoa. Jesus havia feito uma ceia, eles haviam organizado, já estava tudo planejado, e Jesus vai para aquele evento, para aquele jantar. Ele convidou todos os seus discípulos, todos eles estavam ali, os 12, eles estavam ali. E Jesus, então, naquela noite em que eles estavam ali, Jesus, quando partiu o pão, Jesus disse: um de vocês há de me trair. E eles ficaram, então, quem será esse que há de trair? E Jesus disse: aquele a quem molhar o pedaço de pão, esse será o que me trai. E Jesus, então, assim o fez, e entregou a Judas. E Judas, ao receber aquela palavra, ele sai dali. Jesus disse: o que tens para fazer, vai e faça depressa. E ele sai dali para trair a Jesus. Foi a última vez que Jesus se reuniu com seus discípulos antes de sua morte, para uma ceia, para um evento. Essa passagem, ela me ensina tanta coisa. Eu confesso para vocês que até hoje pela manhã eu não sabia o que pregar nessa noite. Eu não sabia. Eu não tinha uma palavra sexta-feira, eu não tinha uma palavra ontem. E hoje pela manhã eu falei: Deus, o que eu vou pregar? Eu não sei como que os demais pastores, eu não sei como que eles se comportam quando vai pregar. Mas eu falo sobre mim. Sabe, irmãos, cada vez que eu tenho que subir a esse lugar para pregar uma mensagem, é um parto. É um parto. Porque eu fico: Deus, o que eu vou falar? O que eu tenho que falar? O que o Senhor quer que eu fale? Então eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu estudo, eu busco. Mas hoje não vinha uma palavra, a palavra não aparecia. Eu falei uma coisa, fechei minha Bíblia e falei: quer saber? Eu não vou preocupar com o que eu vou pregar. Eu vou orar. E se não tiver palavra, eu peço a algum dos pastores, eu não sei, mas eu vou orar. E quando eu comecei a orar, e estava orando, o Espírito Santo então veio ao meu coração e disse: sabe por que a palavra não veio até agora? Porque você não guardou o seu coração. Quando Deus me deu essa palavra, aí as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a trazer clareza sobre a minha vida. Então, a mensagem que eu estou pregando aqui hoje, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Essa palavra é para a minha vida. A bem da verdade, quase todas ou todas as mensagens que eu prego aqui, eu estou pregando, é para mim. Um dia alguém disse: olha, pastor, você prega tudo aquilo que você vive? Eu disse: olha, se eu pregasse só aquilo que eu vivo, eu já tinha parado de pregar há muito tempo, porque o meu estoque já tinha acabado. Porque só prega aquilo que vive quem é perfeito. E quem é perfeito? Jesus. Então, muitas vezes, a mensagem que eu estou pregando para você, no fundo, sabe para quem que eu estou pregando? É para mim. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso ouvir essa mensagem. E essa passagem, ela fala algo poderoso, porque o texto diz que de tudo o que você deve guardar, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo aonde você precisa colocar um alarme, uma tranca, aonde você precisa colocar segurança, assim como você coloca um alarme, assim como você faz um seguro do seu veículo, você coloca um alarme na sua casa, você coloca um alarme na sua moto, no seu carro, assim você também deve guardar o seu coração. Por quê? Porque o seu coração é a fonte. O seu coração é a nascente, é o manancial, é a maternidade, é o nascedouro do seu destino. Tudo aquilo que você será, tudo aquilo que você se tornará, tudo isso é gerado no seu coração. O seu destino começa no seu coração.
O seu coração, ele tem dentro de si as fontes da vida. O texto diz que o seu coração, ele domina as fontes da vida. Ele domina, o seu coração é onde está a fonte da sua vida material, a fonte da sua vida espiritual, a fonte da sua vida emocional, a fonte da sua vida familiar, a fonte da sua vida sentimental. Tudo nasce, tudo brota, tudo flui de dentro do seu coração. O seu sucesso, o seu progresso, tudo isso está ligado à forma como você lida com o seu coração, a forma como você guarda o seu coração. Porque a sua realidade interna, ela define a sua realidade externa. Se você prosperar em seu coração, a sua vida prosperará. Mas se você não prosperar no seu coração, não haverá prosperidade na sua vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo que envolve você. O apóstolo João, escrevendo na sua terceira epístola, no capítulo de número, ela só tem um capítulo, no verso de número 2, numa saudação a Gaio, um irmão, ele diz o seguinte, ele fala assim: amado, desejo, travou aqui, queridos, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai a tua alma. O que é a alma? Eu falei tanto sobre isso em 2021. É a fonte, é a sede das suas emoções, é o seu coração. Gaio, ele está recebendo uma instrução de João, dizendo, olha, a sua prosperidade, eu desejo que tudo te vai bem, todas as coisas é tudo que envolve você, é o seu trabalho, é a sua vida profissional, a sua vida familiar, é a sua vida sentimental, todas as áreas, e que você também tenha saúde, mas que vá bem a sua alma. João escrevendo, ele estava dizendo, olha, tudo depende de como vai a sua alma. A sua prosperidade exterior, ela será direcionada pela sua prosperidade interior. Então você precisa guardar o seu coração. E por que eu devo guardar o meu coração? Porque o que entra no coração vai sair. Guarda o teu coração, porque tudo aquilo que entrar no teu coração vai sair pela sua boca. Jesus, uma vez ele disse o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, verso 11, vai nos dizer isso. Mas nem sempre sai somente pela nossa boca. Às vezes nós travamos com a nossa boca, às vezes nós passamos por determinadas situações, o coração está doente, o coração está amargurado, o coração está angustiado e a gente se cala. E quando a gente se cala, aquilo que entra pelo coração vai sair. Ainda que não saia em forma de palavras, mas sai em forma de uma úlcera, sai em forma de uma gastrite, sai em forma de uma dor, como o salmista, como o Salmo 32 nos fala, como o Salmo 38 também nos dá ali um diagnóstico de doenças de Davi, compartilhando de coisas que ele estava sofrendo, porque ele havia se calado. O coração dele estava cheio, mas ele havia se calado. Então, quando a gente se cala, às vezes aquilo que entra no coração não sai pela boca, mas sai através de sintomas, sai através de doenças que os médicos não conseguem descobrir. Por quê? Porque a causa está no coração, está nas emoções, está nos sentimentos adoecidos. Guarda o teu coração. E foi justamente isso que me chamou a atenção. Como Jesus teve a capacidade, gente. Analisa essa cena. Jesus sabia que Judas estava lhe traindo. Jesus sabia que Judas estava lhe vendendo por moedas. Judas estava traindo Jesus. E Jesus, então, ele convoca todos os discípulos para uma festa. O que me chama a atenção é isso.
E de repente está ali Judas. Judas sabia o que estava fazendo com Jesus. E Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Eles estavam ali naquele dia. Eu fico imaginando, se fosse você, se fosse eu, naquele dia, sabendo que uma pessoa havia lhe traído a ponto de vender para a sua vida, acabar com a sua vida. Ele lhe traiu a ponto de conspirar para que você viesse a morrer. Imagina essa cena. Como é que você lidaria com essa situação? Você já chegaria ali e apontaria o dedo para Judas e já xingaria Judas? Já falaria um monte de coisas para ele? O que você faria? Quando eu falo de coração blindado, sabe, eu fico imaginando o coração de Jesus, como o coração dele, ele era blindado. E Jesus, ele sabendo do que Judas estava fazendo, e Jesus tem aquela tranquilidade de participar da festa, de celebrar a festa, de fazer a ceia, de instituir. Presta atenção, comunhão. Nós sabemos que comunhão é um dos pilares da igreja cristã. Aonde foi instituída a comunhão? Justamente num evento em que Jesus estaria sendo traído pelos seus amigos, ou pelo seu amigo, ou por alguém da sua confiança. E quando eu olho para esse texto, o que vem ao meu coração, sabe, não é sobre o que te aconteceu, mas é sobre como você reage àquilo que te aconteceu. Porque havia uma traição, Jesus sabia da traição, então era muito grave. Mas a forma como Jesus se comporta, a forma como ele encara aquela situação é incrível. Era a última Páscoa de Jesus com os discípulos. E Jesus estava muito animado. Em Lucas capítulo 22, verso 15, Jesus disse assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente. O texto diz que ele estava ansioso por estar junto com os discípulos, por celebrar aquela festa, por participar daquela festa. Mas uma coisa podia ter estragado tudo. Se fosse comigo, uma coisa podia ter estragado tudo. Aquela traição de Judas. Se fosse eu no lugar de Jesus ali, eu confesso para vocês que eu não ia falar isso aqui, ó. Eu estava ansioso por comer essa Páscoa com vocês. Se fosse eu ia falar: misericórdia, eu tenho que ir lá naquela coisa hoje, enfrentar aquilo lá, aquele cara que está me traindo. Quem está entendendo? Imagina, tem uma festa para você. Eu vou contextualizar numa outra linguagem. Tem um aniversário para você. Tem uma boda de prata para você ir. Tem uma comemoração lá na sua empresa para você ir. E de repente você sabe que ali tem uma pessoa. E essa pessoa está lhe traindo. Essa pessoa na sua frente, ela te abraça, ela sorri, ela te dá um tapinha nas costas. Mas quando ela sai dali, ela está vendendo a sua alma. Ela está recebendo para te prejudicar, e não é um prejuízo de você perder um dinheiro, ou não, é um prejuízo de você perder a vida. Aquela pessoa está tramando contra você. Imagina você sabendo disso. Seja sincero, você ainda ia para aquela festa ansiosamente? Ah, como eu quero estar ali. Sabe, é isso que me chama a atenção em Jesus. Uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus, na Bíblia, duas coisas: a vida de oração dele, e segundo, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional de Jesus, o equilíbrio, o domínio próprio que ele tinha sobre a sua alma, sobre os seus sentimentos. E agora ele vai para aquele lugar ali. A atitude de Judas tinha tudo para ter estragado aquela festa, mas Jesus, ele tinha um equilíbrio tão grande.
Mesmo sabendo que Judas estava lhe traindo, ele poderia ter convidado 11. Aqui, ó, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Não mandei no grupo de WhatsApp para todo, mandei no privado, tá bom? Porque eu não quero que fulano vá à festa. Então mandei no privado. Para fulano, mandei para o João, para o Pedro, para o Tiago, para o Felipe, para o André, para o Tomé. Não compartilha, não põe no grupo de WhatsApp não, para o Judas não ir. Não. Ele faz uma festa para os 12. E ele serve os 12. E ele lava os pés dos 12. Ali estava ele. Mesmo sabendo que Judas estava lhe traindo, ele convida Judas para comer com ele. Ele lava os pés de Judas. Por quê? O que eu aprendo nisso? Eu aprendo com Jesus que a melhor forma de enfrentar os problemas não é fugindo deles, mas é olhando nos olhos. Essa é a melhor forma. Jesus ele nos ensina isso. Naquele dia quando Judas é desmascarado, quando Jesus então, ele diz, um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram, quem sou eu? Quem é? Pergunta Pedro, João, você que está aí encostado nele, pergunta você quem é. Judas é desmascarado. Quando Judas é desmascarado, na frente de todo mundo, Jesus poderia ter feito, acabou a festa, cada um para sua casa, vamos embora. Não. Ele continua com a festa. Ele não permite que aquele episódio envolvendo Judas, envolvendo ele não permite que aquele episódio interrompesse a festa. Ele pega o pão e ele dá graças. Eu e você precisamos aprender uma coisa. O nosso inimigo, ele não quer apenas impedir a nossa conquista, não. Não é apenas impedir a sua conquista, mas ele quer te impedir de festejar. Ele quer impedir que você festeje. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando você festeja, é quando você dá uma festa. Tem gente na vida, tem gente que conquistou muito mais que você na vida. Tem gente que você conhece no seu trabalho, tem gente que você conhece na sua família, que conquistou muito mais que você, ganhou muito mais dinheiro que você, ganhou muito mais fama que você, teve muito mais sucesso que você, teve uma casa melhor que a sua, teve um carro melhor que o seu, tem uma renda maior que a sua, mas não consegue festejar, não consegue celebrar. Você conhece gente assim? Tem uma casa top, mas não consegue celebrar a casa. Não tem alegria dentro da casa. Tem uma renda e ainda diz, esse dinheiro meu, isso não dá para nada. Não consegue celebrar. Sabe, é sobre isso que Jesus está nos ensinando. Se tem uma coisa que Deus ama, é te ver festejando. Jesus, na noite em que foi traído, Jesus nos mostra que festejar, estar bem consigo mesmo, não depende das circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. No livro de Êxodo, no capítulo de número 5, é uma passagem muito interessante, quando o povo hebreu estava ali no Egito escravo. E Deus dá uma palavra para Moisés libertar o povo. E Moisés vai até Faraó. E depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó. E eles disseram uma palavra de Deus. Eles disseram para Faraó, Faraó, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó, nós temos uma palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra para falar com você. E a palavra que Deus nos deu é: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa, na onde? Na onde? No deserto. Gente, fazer festa no deserto? Fazer festa no deserto? Você faz festa numa casa de eventos,
Você faz festa num lugar onde tem uma estrutura, onde tem um lugar para o povo sentar, onde tem um lugar para o povo estar confortável. Deus fala, deixa o meu povo ir, porque o meu povo precisa fazer para mim uma festa no deserto. Sabe, quando eles dão essa palavra para Faraó, uma festa no deserto, Deus está deixando bem claro que a verdadeira festa não depende de ambiente. A verdadeira festa, ela não depende de circunstâncias. Eu aprendo com Jesus, mesmo imagina aquele cenário, aquilo ali é um ambiente pesado, porque Jesus sabia que logo depois daquela festa, ele seria preso. Ele seria entregue nas mãos ali dos judeus, logo depois para os romanos. Ele sabia disso. Ele sabia que havia um complô, ele sabia que já estava tudo arquitetado para a sua prisão, seu julgamento, sua condenação, sua morte. Ele sabia de tudo. Ele sabia, e ele olhava Judas no olho de Judas para ensinar para mim e para você, filho. Você precisa viver uma festa, independente da situação que você está vivendo, independente da circunstância que você está passando. Não é o que está ao seu redor, mas é o que está dentro de você. Não é o lugar, pode ser no deserto, mas se a minha presença tiver, você vai fazer uma festa. É sobre isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Deus é um Deus festeiro. Deus ama quando nós estamos em clima de festa. Deus ama quando eu e você nos encontramos em espírito festivo, em espírito de festa. Em Lucas capítulo 15, Jesus ele nos fala sobre 3 parábolas consecutivas, 3 parábolas de perda e de reencontro. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 15, que no versículo 6 e 7, de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma delas desaparece. A Bíblia diz que ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma, e quando ele a encontra, o que ele faz? Você lembra? Ele faz uma festa. Ele chama os seus amigos para celebrar aquela que estava perdida e foi reencontrada. Logo depois, Jesus então começa a falar de uma outra parábola. Ele fala de uma dracma que estava perdida, uma mulher que perdeu a dracma dentro de casa, e ela varre até encontrar, e quando ela encontra, a Bíblia diz que ela chama as amigas e ela chama as vizinhas, para quê? Para celebrar, para fazer uma festa, porque encontrou a dracma perdida. E Jesus termina dizendo de um filho pródigo, de um filho que abandona o pai, que pega a herança antecipadamente, acaba com tudo aquilo que ele recebeu do seu pai, a sua herança, ele queima a sua herança na prostituição, em tudo que o mundo lhe ofereceu, e de repente aquele moço, ele se perde, ele acaba com tudo, e ele começa a passar dificuldade aonde ele estava, e ele começa a desejar a comida dos porcos. Num determinado momento, ele diz, a Bíblia diz que caindo em si mesmo, ele diz, voltarei para a casa do meu pai, porque nem o mais vil trabalhador do meu pai passa por isso que eu estou passando. E quando aquele moço volta para casa e o pai lhe vê, o que o texto diz? O texto diz lá no versículo 23, que o pai mata o bezerro cevado e faz uma grande, o quê? Festa, para receber o seu filho. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus quer, é que você não perca o espírito da festa. Isso precisa estar dentro de você. Se você de fato encontrou Cristo, se você de fato teve uma experiência com Deus, você precisa viver em espírito de festa. As pessoas devem olhar para você e dizer, fulano é uma festa. Porque aonde você chega, a alegria tem que chegar junto com você. Sabe, essa passagem, ela falou tanto ao meu coração. E aqui fica uma dica para mim e para você. Que a nossa felicidade, ela não depende daquilo que está ao seu redor. Mas ela depende daquilo que nós permitimos. Daquilo que nós deixamos entrar dentro de nós. Agora, como que Jesus conseguiu isso? Como? Eu não estou falando de Jesus Deus.
Eu estou falando de Jesus homem, porque ele sendo Deus, ele tinha uma natureza humana. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós fomos e somos tentados na vida. Mas ele não pecou. Agora, o que Jesus faz nesse texto? Sabe o que me chama a atenção? Olha só, eu aprendo com Jesus como ele começa a blindar o coração dele. Em Lucas 22:19 diz: Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Jesus deu graças por quem? Ou pelo quê? Pelo pão. O que é o pão? O que é o pão? Para nós, brasileiros, sagrado, vamos falar assim, sagrado é o arroz e feijão. Não é assim? Não pode faltar um arroz e feijão. Na cultura deles, é o pão. Não é arroz, não tem arroz, não tem feijão lá. É pão. É o pão. Então o pão era a comida mais básica. O pão era a comida mais simples. Era o básico do básico. E o texto diz que Jesus deu graças. Então eu aprendo com Jesus que se eu quero blindar o meu coração nas situações mais adversas da vida, a primeira coisa que eu preciso aprender a colocar como uma cultura de vida é a cultura da gratidão, do agradecimento, de agradecer. Sabe, se tem uma coisa que eu e você precisamos é ser gratos. Porque quando a gente é grato, e aí, quando a gente pensa em ingratidão, eu agradeço a Deus pelo emprego que eu tenho, eu agradeço a Deus pelo carro que eu tenho, pelas roupas que eu tenho, pela casa que eu tenho. Não, tudo bem. Mas tem gente que não tem o emprego, tem gente que não tem a casa, tem gente que não tem a renda, tem gente que não tem o carro, a moto, a bicicleta, tem gente que não tem. Mas todos temos o pão. E o pão, nessa linguagem de simplicidade, o pão é isso aqui, ó. Olha só. Você já agradeceu a Deus pelo ar? Você já agradeceu a Deus pela água? Sabe quando a gente cria a cultura da gratidão? Eu quero agradecer, eu quero agradecer. Você cria essa cultura. Se você está andando, Deus, obrigado, porque eu estou andando. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado, porque quando esse culto aqui acabar, eu tenho uma casa para ir. Eu tenho uma cama para dormir. Sabe, quando a gente cria, e aí eu estou falando de criar um hábito, de transformar isso num hábito de vida, de agradecimento. Sabe, quando você cria essa cultura da gratidão, você começa a dar valor naquilo que você tem. E é justamente essa a diferença entre aquele que é grato e aquele que é ingrato. Por quê? Qual que é a diferença entre o grato e o ingrato? É que o grato, ele valoriza aquilo que tem. E o ingrato, ele só valoriza aquilo que não tem. Faz sentido? Preste atenção na mente das pessoas. O grato, ele é grato, ele valoriza aquilo que ele possui. Já o ingrato, ele valoriza aquilo que ele não possui. E como ele valoriza aquilo que ele não tem, aquilo que ele não possui, aquilo que ele tem, aquilo que ele possui não vale para ele nada. Ele vive sempre reclamando daquilo que tem. E está sempre desejando aquilo que não tem. Ele está sempre reclamando de tudo tudo que ele tem, tudo que faz parte do contexto da vida dele. Ele reclama do casamento, ele reclama da esposa, ele reclama do marido, ele reclama dos filhos, ele reclama do trabalho, ele reclama da igreja, ele reclama de tudo que ele possui. E tudo aquilo que ele não tem, ele valoriza.
Aquilo que ele não possui, ele olha e deseja e fala: ah, se eu tivesse aquilo ali, eu seria mais alegre. Ah, se eu tivesse aquilo ali, eu seria uma pessoa mais feliz. Ah, se eu possuísse aquilo outro, eu seria uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. Na verdade, o foco dele está naquilo que ele não possui. E é isso que faz a diferença entre um grato e o ingrato. É que o grato, ele valoriza o que tem, e o ingrato só valoriza o que não tem. E toda pessoa que valoriza o que não tem, ela vive reclamando e murmurando daquilo que possui, daquilo que ela tem. Interessante é que quando descoberto o ato de traição ali que Jesus deixa claro, o que me chama a atenção é que Jesus ele continuou na mesa. Ele continuou na mesa, porque para ele, Jesus mostra uma coisa que muitos de nós aqui não conseguimos ver. Primeiro, é que quando ele dá graças, a pessoa que tem a cultura da gratidão, ela consegue uma coisa, ela consegue algo que as demais pessoas não conseguem. E o que é? Ressignificar aquilo que lhes acontece. Toda pessoa grata, ela consegue ressignificar aquilo que lhe acontece. Ele consegue contar uma outra história, e tanto é que provavelmente alguém disse: olha, Judas está te traindo. Jesus tinha um significado, mas isso precisa acontecer. É necessário que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. Mesmo assim, Jesus ele não consegue odiar a Judas, ele não consegue ter raiva de Judas. Por quê? Porque ele entende, quem tem a cultura da gratidão na vida, ele entende que todas as coisas que lhe acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, para o fim de um propósito. Ele entende isso. Quem tem essa cultura da gratidão na vida, ela consegue, por pior que seja a circunstância, por pior que seja a situação, ela consegue ver aquilo com outros olhos, ela consegue dar um significado diferente para aquilo que está acontecendo, e ela consegue dizer: Jesus, olha, esse cara está te traindo, nós tínhamos que acabar com a vida dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É necessário que isso aconteça, porque está escrito sobre isso. Já está escrito. Sabe, quando a gente tem essa palavra, o olhar da gente muda. Muda tanto, que quando isso acontece, e o que me chama a atenção, que quando esse ato acontece, o que Judas faz? O texto diz que Judas se levanta da mesa e ele vai embora. Ele se levanta da mesa e vai embora. E Jesus naquele momento poderia ter falado: gente, já não tem mais clima, acabou, vamos embora, cada um para sua casa. Mas não, Jesus continua. Por quê? Porque Jesus me ensina uma coisa muito poderosa aqui. Sabe o que ele me ensina? É que eu não devo me entristecer por aqueles que se foram, eu devo me alegrar por aqueles que ficaram. Então, que você pegue essa palavra para a sua vida. Não se entristeça por aquilo que se foi. Se alegre por aquilo que ficou. As decepções da vida não podem nos roubar o desejo de festejar, de agradecer. O que Jesus está me ensinando aqui é o seguinte: foi traído, pega o pão e dê graças. Faça o que você ainda pode fazer. Jesus me ensina que eu devo valorizar aqueles que ficam. Outro dia eu participei de um velório. Eu estava ali para fazer um culto fúnebre. E logo depois, aquela pessoa que havia perdido o seu familiar disse assim: pastor, eu não sei como é que eu vou fazer para viver daqui para frente. Para mim, a vida acabou. Eu disse para aquela pessoa: tudo bem, ele se foi. Você está dizendo que a sua vida acabou por causa dele. Agora é hora de você então começar a viver por causa dessa criança que fica. Foi justamente isso que Davi nos ensinou.
quando ele perde, quando um filho dele adoece, ele ora, jejua. Os seus assessores ali no palácio levam comida. Davi come, ele não vou comer. Ele estava de jejum. E de repente vem a notícia, seu filho morreu. E quando ele fica sabendo que a criança morreu, sabe o que ele faz? Agora me traga comida, agora me traga bebida. E era costume de quem estava em processo de luto se abster de comida e de bebida. E aí as pessoas não entenderam, falaram, mas rei, como assim? Agora que a criança morre, você vai comer e vai beber? Ele disse, porque estando ela doente, eu jejuei a Deus, eu orei a Deus para que Deus curasse, para que Deus restaurasse, mas foi feita a vontade de Deus. Se foi feita a vontade de Deus, agora eu preciso viver para criar os meus outros filhos. A vida segue. Então não é sobre aqueles que partiram, é sobre aqueles que ficaram. É isso que você precisa colocar o teu foco, a tua mente, você fazer como Jesus. Jesus naquele momento, ele não chora por aquele que saiu, ele se alegra por aqueles que ficaram. Então esqueça o Judas que saiu da mesa e foque nos outros 11 que ficaram ali para celebrar com você. Posso ouvir um amém? Às vezes você deixa de ir em lugar. Eu não vou, vai ter um aniversário da família. Eu não vou. Por quê? Porque lá tem a fulana, e a fulana não gosta de mim. Quantas pessoas estarão ali? Aproximadamente umas 50 pessoas. Tudo bem. E as outras 49? As outras 49 me amam. Então quer dizer que as 49 não valem nada. Só aquele que te detesta, que você diz que te odeia, é que vai, só por ele. Está caindo ficha aí? Você está entendendo? Faz sentido isso? Então Jesus ele me ensina o seguinte, não é pelo que foi, é pelos que ficaram. É pelos que ficaram que eu tenho que me esforçar. É pelos que ficaram que eu tenho que me desdobrar. É pelos que ficaram que eu tenho que criar força, coragem, motivação, encorajamento na palavra para fortalecer. É sobre isso que você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Não é sobre quem foi, é sobre quem fica. E Jesus aqui, ele nos ensina isso de uma maneira assim muito clara. E essas provações, sabe, eu quero até um dia pregar sobre o poder da mesa. Porque tudo isso que eu estou falando aqui está acontecendo em volta de uma mesa. Você já ouviu falar sobre o poder da mesa? Quem é que já ouviu falar? Algumas pessoas aqui já ouviram. Eu quero pregar um dia sobre isso. O poder da mesa. Porque a mesa ela é poderosa. Ela é tão poderosa no Salmo 23, termina dizendo que Deus vai preparar para nós uma mesa perante os nossos inimigos. Mas é na mesa que as coisas acontecem. Foi numa mesa que os irmãos de José se reuniram para traí-lo e vendê-lo. Mas foi também numa mesa que lá no Egito, José perdoou seus irmãos. Então quando você para analisar essa questão da mesa, ela é muito poderosa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que as nossas provações, elas revelam o nosso destino. E por isso você precisa guardar o seu coração das circunstâncias. Por quê? Porque elas provarão o seu coração. Você será testado em circunstâncias que desafiam as promessas em sua vida. Presta atenção nisso. Os lugares onde você tem os maiores problemas é o lugar onde Deus quer operar os maiores milagres em sua vida. Onde José, ele foi mais humilhado. José, ele foi humilhado. Depois ele foi humilhado no Egito. Ele passou por provações. Ele foi caluniado na casa de Potifar. Ele foi preso injustamente. E foi justamente ali que Deus o honrou como governador no Egito. Eu e você precisamos entender que Deus ele trabalha dessa forma. Abraão não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E Deus coloca o nome dele de Abraão, que significa pai de multidões. Porém, ele não tinha nenhum filho quando Deus colocou o nome dele. Domingo passado, eu preguei uma das mensagens mais poderosas que eu preguei esse ano. Eu recomendo você assistir o culto de domingo pela manhã, onde eu falei sobre processo e propósito.
E uma das coisas que eu ensinei aqui é que Deus esconde de nós o processo para que nós não desviemos do nosso propósito. Deus tinha um propósito de que José fosse governador no Egito e que salvasse o mundo de uma fome. Mas Deus escondeu todo o processo. Deus não falou para ele que ele seria vendido pelos irmãos, que ele seria caluniado pela mulher de Potifar, que ele seria preso. Deus não contou nada disso para ele. Deus, ele omite o processo, como ele omitiu de Gideão. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, homem valente, você vai livrar Israel. E ele então convoca, Deus fala: convoca todos os soldados. E ele então convoca, Deus mostra para ele que ele venceria os midianitas. Mas Deus não falou para ele que dos 32 mil homens, 31.700 voltariam atrás e ele lutaria com apenas 300 contra uma multidão de midianitas. Deus muitas vezes ele nos esconde o processo para evitar de nós desistirmos do propósito. E falando de José ainda, José ele se tornou governador no Egito. Mas veja o que ele teve que passar para chegar até ali. O mais importante de tudo não são as circunstâncias, não é um ambiente, mas é se Deus está com você. Em Gênesis 39, verso 2, na casa de Potifar, o texto vai dizer que a mão do Senhor era sobre ele. E ele prosperou a casa de Potifar. E depois, lá na prisão, a Bíblia diz em Gênesis 39, 21, que o Senhor era com ele, tudo quanto ele fazia prosperava. Então não é sobre as coisas estarem dando certo ou dando errado. Não é sobre isso. Porque se você analisar a vida de José, estava dando tudo errado. Vendido pelos irmãos, humilhado, caluniado na casa de Potifar, preso sem ter culpa, esquecido na prisão pelo copeiro, tudo isso de ruim. Então não é sobre se está dando certo ou se está dando errado. A gente não pode medir a vida da gente por isso. Ah, pastor, minha vida está muito ruim. Por quê? Porque está dando errado. Você não pode medir a sua vida se as coisas estão dando certo ou se as coisas estão dando errado. Porque as coisas mudam e mudam rápido. O que você deve medir é se, mesmo estando certo, ou mesmo estando dando tudo errado para você, é se Deus está com você. É isso que fará a diferença na sua vida. Se a mão do Senhor está com você. Porque ainda que esteja dando errado, como deu na vida de José, mas se o Senhor é contigo, lá no final vai dar certo. Porque o propósito de Deus vai acontecer. Então não tenha medo de seus problemas. É Deus permitindo para te preparar para algo maior. Deus sempre nos prepara para aquilo que Ele quer nos meter. A questão é: tudo que te intimida, te controla. Então não tenha medo. Não tenha medo. Guarde o seu coração. Eu caminho para o final te dizendo uma coisa. Guarde o seu coração quando as portas se fecharem para você. Porque grande parte das pessoas, quando está indo tudo muito bem, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é poderoso. Mas quando as coisas começam a sair do controle, quando as coisas começam a não acontecer como queria que acontecesse, a pessoa não guarda o coração. E a pessoa, ela começa então a murmurar. Sabe, às vezes você está pedindo a Deus, Deus abre uma porta. Deus, eu preciso que aquela porta seja aberta. Às vezes a bênção de Deus não está na porta que abre. Às vezes, a bênção de Deus está na porta que fecha. Às vezes, a bênção de Deus está em alguém que lhe virou as costas. Está na oportunidade que você esperou e não veio. Às vezes, a bênção de Deus está naquilo que você esperou dar certo e não deu. Às vezes, a bênção de Deus está na programação que você fez e deu tudo errado. Às vezes a bênção de Deus não está naquilo que Ele te deu. Às vezes a bênção de Deus está naquilo que Ele lhe tirou. Eu e você precisamos ter essa clareza. Quando Deus abre uma porta, significa projeção. Quando Deus abre uma porta,
Ele te projeta, é projeção. Mas quando Deus fecha uma porta, significa proteção. Você entende isso? Aquela porta se fechou, você não será projetado. Aquela porta se fechou, você será protegido. Amém? Diga comigo, quando uma porta de Deus se abre, haverá uma projeção. Mas quando uma porta de Deus se fecha, significa proteção. Você entendeu isso? Então vamos nos colocar em pé nesse momento. Se você guardar seu coração de os maus sentimentos, de tudo aquilo que pessoas te fizeram, você vai afastar do seu caminho um erro de destino. Você vai guardar o seu caminho. Palavras contrárias a você, na verdade, elas serão usadas para cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Porque é uma promessa de Deus que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 7. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Te traíram, te caluniaram, te prejudicaram. Essas coisas, elas vêm dentro da gente e a gente começa a remoer. O Senhor está dizendo: guarda o teu coração. Se você foi para a cama e ao deitar-se ali na sua cama, ao deitar-se ali, você estava com o seu coração pesado, angustiado, tudo bem, ore a Deus. Mas se no outro dia você ainda continua daquele jeito, guarda o teu coração. Você precisa blindar ele. Assim como Jesus tinha um coração blindado, que eu e você possamos ter também.